A gente começa o Jornal da IPTV desta quarta-feira falando de um esporte radical que exige muitos cuidados e onde um erro pode ser fatal. É o voo livre. Foram vários acidentes na região com consequências graves nos últimos meses. Alguns deles causados por condições desfavoráveis do tempo e outros por falta de perícia dos pilotos. O mais recente foi neste fim de semana em Natércia, onde um piloto morreu depois de saltar de uma pedra. Ele ainda não tinha licença e pilotava esse tipo de equipamento há apenas 6 meses. Veja na reportagem de Vitor Campanha e Devanir Gino. O acidente aconteceu na tarde do último sábado na zona rural de Natércia. Neliton Hudson Guzmão, de 34 anos, saltou de parapente deste morro e caiu próximo a esta árvore. A gente foi acionado e chegou ao local e viu ali que já encontrou o corpo do Neliton, né, já estado já com sinais de morte, e depois foi levado o corpo ali para o ML para fazer os outros trabalhos de perícia, né? A família de Neliton acredita que as condições do tempo não eram adequadas para o voo. Era um dia de ventos fortes em Natércia. Ele ligou para um amigo dele lá de Pedralva, aí o amigo dele falou para ele que não era para ele voar, não. Aí ele falou assim, não, eu tô com vontade de voar, minha intenção é voar, eu acho que eu vou voar sim. Neliton praticava o esporte há 6 meses. Ele gostava muito de voar. O irmão de Neliton foi um dos primeiros a chegar no local da queda. E na cabeça minha até hoje não entra. Não acredito em coisa dessa. Do início de 2010 até agora, 10 acidentes envolvendo voos de paraglider aconteceram na região. Um dos mais graves foi em fevereiro do ano passado, quando um estudante morreu depois de decolar de uma rampa em Poços de Caldas. Davi Nogueira, de 38 anos, perdeu o controle do equipamento e bateu em algumas árvores. Em junho, também em 2010, no campeonato de paraglider em São Lourenço, um piloto perdeu o controle do equipamento e caiu de uma altura de 800 metros. Aquilo ali é uma fechada com uma gravata e ele vai até o chão nessa velocidade. O bombeiro vai chegar lá agora, mas pela posição que ele vai cair, até que tá árvore. Ele não morreu. A causa do acidente também teria sido o mau tempo. O comando estava muito ruim, entendeu? E ela entrou em giro. Nesse giro eu acabei deixando girar muito e depois eu não consegui segurar mais o giro dela. Acabei optando pelo reserva. Para fazer o voo com segurança, o piloto precisa tomar cuidado com alguns fatores e um dos principais é a velocidade do vento. Instrutor de voo de paraglider há 5 anos, Alexandre explica que o equipamento tem uma velocidade máxima de vento suportada. E nessa época do ano, os ventos mais fortes oferecem mais riscos aos pilotos. No mês de agosto, todo mundo já sabe que o vento dá uma acelerada. Os cuidados que deve tomar numa decolagem de um vento forte é que tem que decolar, não pode decolar nas rajadas fortes, no caso, né? Então, o certo é decolar com vento de 25 para baixo. Na rampa do Pico do Piripau, em Cambuquira, ponto muito utilizado para saltos, os ventos chegavam ontem a mais de 50 km por hora. Tudo medido por este aparelho, um dos vários que auxiliam em um voo mais seguro. Os equipamentos eletrônicos que você usa, você vai usar um variômetro, né? Você usa um variômetro, usa um GPS, usa um radiocomunicador e o Indimeter, no caso, para medir a velocidade do vento. Para praticar o esporte é preciso ter um mínimo de 30 horas aula com um instrutor certificado pela Associação Brasileira de Voo Livre, o que dá direito à habilitação de voo. O praticante deve ter mais de 18 anos, mas a partir dos 16, com autorização dos responsáveis, já se pode fazer o curso. Ainda de acordo com o instrutor, por precaução, quem tem pouca experiência deve evitar voar sozinho. Ele pode causar uma falsa impressão que a condição está legal e a condição não está boa. Então, a partir do primeiro voo até os 20 voos, a gente acompanha ele com bastante cautela e cuidado. O piloto de paraglider de Natércia, que morreu no último fim de semana, ainda não tinha recebido a carteira da Associação Brasileira de Parapente, que atestaria a aptidão dele para a prática do esporte.